iniciamos o nosso colóquio internacional de interculturalidade Brasil-Portugal. Pedimos apenas desculpas pelos minutos de atraso, mas por fortuitos tecnológicos nós fizemos os ajustes necessários, né? Eu sou o professor Roberto Gondo, sou professor do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Oi? Seu áudio está ligado aí? Seu áudio está ligado. Peraí. Agora sim, Isabel? Bom, então vamos lá. Agora sim. Perfeito. Obrigado, bom dia. Vamos pensar que nós estamos pelo menos estamos agora com os países conectados. Vamos iniciar o evento oficialmente, que é o Colóquio Internacional de Interculturalidade Brasil-Portugal. Lamentamos somente o atraso de alguns minutos para ajustes técnicos, né? Mas agora nós vamos fazer uma dinâmica que ela vai fluir da seguinte maneira. Nós estamos aqui no auditório, no campus Higienópolis, em São Paulo, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. A professora Isabel se encontra em Coimbra, se encontra nas estruturas relacionadas à comunicação, aonde ela tem a sua sede, que é da Universidade de Coimbra, e nós vamos fazer uma interconexão em cima do nosso colóquio. O mais importante, que eu queria até mostrar para vocês sobre essa dinâmica, é que nós estamos fazendo a transmissão pela TV Mackenzie, né, através do canal do YouTube. Então, nós temos colegas que estão conectados em tempo real, né, e qualquer interlocução que quiserem, podem fazer via chat, e aí nós vamos ficar atentos a isso. Nós estamos numa mesa agora montada da seguinte forma. Nós temos uma participação do Brasil e a participação portuguesa, né? Meeting is being recorded. Está gravando. Com a participação da professora Isabel, que é protagonista do evento. Também temos o convidado, o professor Marcelo, né, que é a representação brasileira de convite externo. Para nós é uma honra, o Mackenzie poder ter essa parceria e essa aliança com a Universidade de Coimbra, com o Grupo 620, tendo a professora Isabel como interlocutora. Professora Isabel, que é uma defensora da internacionalização, que nos honra muito pelas suas atividades, tanto no continente europeu, né, mas também com as interlocuções também com o Brasil, América Latina e afins. Nós vamos fazer as falas relacionadas ao nosso tema central do evento, que é comunicação e direitos humanos na contemporaneidade. Nós acreditamos que a convergência de formações, então nós temos olhares do direito, nós temos olhares da educação e da comunicação, em cima de um plano de fundo que é extremamente sensível e relevante no contexto internacional, né, que são os direitos humanos, e como que nós podemos fazer a junção, né, desses debates, dessas reflexões sobre o ponto de vista universitário, mas também sem deixar de enxergar os outros atores, né, os outros interlocutores. Tá? Então, nós vamos ter primeiro a fala da professora Isabel, na sequência é o professor Marcelo Furli, o professor Alexandre Bueno e a finalização com o professor Rafael, que nós vamos reduzir a sua fala em detrimento aos minutos que nós tivemos aqui de atraso. Tá? Antes de passar a palavra para o professor Rafael apenas iniciar oficialmente, institucionalmente o evento, eu gostaria apenas de apresentar de forma muito resumida os nossos palestrantes, mas não resumido, porém não tirando a magnitude das suas interlocuções. Então, nós temos a professora Isabel Valente, a investigadora integrada do Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra, do 620, presidente e coordenadora de investigação da rede VCC da Universidade de Coimbra. Né? Professora Isabel, como eu comentei, ela possui amplo trânsito de conexões em múltiplas redes do conhecimento, né? É uma defensora do processo de articulações de múltiplas áreas, o que para nós é muito importante, porque permite a convergência e reflexão em temas que são absolutamente relevantes e sem o preconceito de áreas distintas, né? Então, isso praticamente nos deixa muito contente. Nós temos várias atividades desenvolvidas entre o Centro de Comunicação e Letras e a professora Isabel e a sua rede de trabalho científico,
Tá? Então, para 24 e nos próximos anos, teremos várias atividades em conjunto. Professor Marcelo Furli, professor da Universidade Metodista de São Paulo, docente do Programa de Pós-Graduação em Educação da Metodista e do Instituto Tecnológico de São Paulo, ITESP. Né? Professor Marcelo, na interlocução brasileira, junto com a professora Isabel, também é de grande relevância. Eu aproveito aqui o momento para agradecê-lo. Né? Está aqui em São Paulo também e nos ajuda bastante nessas atividades. Nós temos a presença do professor Alexandre Marcelo Bueno, é da Universidade Mackenzie, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Letras do Centro de Comunicação, né? E ele também vem com essa perspectiva contributiva sobre os programas de pós-graduação. Vale salientar que nós temos o apoio também do Programa de Pós-Graduação em Direito, Programa de Pós-Graduação do CEFT e o novo programa PPG-Com do CCL. Né? Então, muito obrigado, professor Alexandre, pela presença e participação. E professor Rafael Fonseca Santos, é diretor do Centro de Comunicação e Letras, docente do curso de jornalismo da universidade, com foco em pesquisa em comunicação, jornalismo e política. E, publicamente, também agradeço, porque é um dos coordenadores, junto comigo e mais outros colegas, do Ambiente Científico Internacional do CCL, né, que permite o desenvolvimento e a interlocução com universidades internacionais. Agradeço a participação também e a presença dos professores que estão conectados conosco e que estão também presentes aqui no auditório, dos alunos também, das múltiplas carreiras que nós temos, seja do Mackenzie, seja da Universidade de Coimbra e de outras universidades parceiras que nós participamos da divulgação. Tá? Então, eu vou passar agora, rapidamente, a palavra para o professor Rafael fazer a abertura, e aí, professora Isabel, eu vou lhe direcionar os seus 20 minutos de fala para a sua primeira participação. Então, professor Rafael, por favor, suas considerações. Bom dia a todos. É uma alegria estarmos aqui nessa manhã. Agradeço desde já ao professor Gondo, que está na mediação e também na condução desse evento. Faço um agradecimento especial à professora Isabel Valente, uma colega com quem nós já temos um relacionamento profícuo aí de pesquisa, nós já temos algumas coisas publicadas, tem sido uma parceria muito importante. E, claro, ao professor Marcelo Furlim, que é um grande parceiro nosso também, da Metodista, é uma alegria estar aqui. Mas, principalmente, eu queria agradecer a vocês, alunos, que estão aqui conosco, quem nos acompanha online. Nós fazemos isso pensando na multiplicação do conhecimento, né, em levarmos esse conhecimento para fora dos muros da universidade, por isso esse evento também está sendo transmitido online. Desejo um sucesso a todos, um excelente evento e contem com o CCL sempre que precisarem. Obrigado. Ok, professor Rafael. Professora Isabel agora nos escuta? Eu acho que sim, né? Tem como alguém só dar uma olhada aqui, que eu acho que está... Para a palavra, se ainda Sim. tem algum teste de som. Sim, nós estamos ouvindo, né? Se quiser iniciar a sua fala, professora, aí nós pedimos, então, essa participação estimada em 20 minutos para poder passar depois para os demais colegas. Pode ser? Está ouvindo, Marcelo? É que o Marcelo está ajudando na conexão. Professora Isabel, nós conseguimos escutá-la. Se quiser fazer a sua apresentação, nós vamos conseguir ouvir a apresentação por completo. Eu enviei uma mensagem ao professor Marcelo para perguntar se é para eu fazer a comunicação. Porque eu, do vosso lado, só ouço com ruído. Portanto, devem estar microfones ligados quando deveriam estar desligados, porque faz interferência, não se ouve. Tá, nós vamos deixar nosso microfone desligado, então, agora, para poder fazer a sua recepção de fala. Tá ok, Marcelo? Pode, eu acho que dá para colocar para ela já poder falar. Eu falei para ela começar. É, que já está desligado. Eu não sei se me estão a ouvir, se não. O Marcelo enviou-me mensagem para eu começar e assim farei.
Portanto, muito bom dia a todos. É com muito gosto que eu me encontro, ainda que à distância e com todos estes constrangimentos os informáticos, em mais uma parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, muito concretamente com o grupo da comunicação e o grupo de letras. Também agradeço muito sentidamente o convite e esta parceria ao professor Roberto Gondo, bem como ao professor Rafael. Uma particular saudação ao professor Marcelo Furlim, um grande amigo e parceiro científico. Vou então começar esta breve reflexão convosco sobre a questão dos direitos humanos na contemporaneidade, mas fazendo um enquadramento também histórico da mesma. Eu faço, e começando logo por uma declaração de interesses. É que eu faço parte de uma geração, portanto, uma geração europeia, o meu ponto de vista, o meu olhar, a minha análise é de alguém que é portuguesa e europeia. Portanto, como eu estava a dizer, a minha geração, eu faço parte de uma geração que acreditou e continua a querer acreditar numa grande utopia, a integração europeia, que tem vindo a passar por vários riscos e hoje, segundo muitos, encontra-se claramente em perigo. Esta utopia tão antiga, sonhada por escritores, por poetas, filósofos, podemos recuar no caso de Portugal a Luís Vaz de Camões no século XV ou a Almeida Garrett já no século XIX a XX, a Victor Hugo em França, que sonhava que viria o dia em que as nações do continente europeu, sem perderem as suas qualidades específicas e a sua individualidade, se uniriam numa unidade superior e constituiriam a fraternidade europeia, onde os únicos campos de batalha seriam os do comércio e das ideias. Mas será em plena Segunda Guerra Mundial que resistentes antifascistas ousam pensar a utopia europeia e materializá-la no pós-guerra. Como afirma um grande intelectual português e um bom amigo, que o Marcelo conhece e o Rafael também, porque teve o gosto de o conhecer o ano passado em Paris, e passo a citar: é notável que no cenário mais distópico que a humanidade conheceu, provocado pelos monstros do nacionalismo europeu, houvesse homens que, em 1941, sonhassem com uma federação europeia que unisse franceses e alemães no mesmo projeto de utopia realizável. Fim de citação. Apelava-se então, e hoje mais do que nunca esse grito continua a fazer sentido, a uma Europa livre e unida, inspirada na concepção kantiana da paz perpétua universal e da ideia de que as democracias não fazem guerras entre si. Infelizmente, há 1 ano e meio que vimos que este paradigma deixou de ser verdadeiro. Perante a constatação dos horrores da Segunda Guerra Mundial, da catástrofe gerada no nacionalismo extremo, o processo de construção europeia tem vindo a centrar-se na construção de uma potência civil, deslegitimando a política entre os Estados e tornando as guerras entre os Estados-membros da União Europeia impensáveis. A paz continua a ser o objetivo nodal do projeto europeu. Se a paz é o grande objetivo, esta só pode ser concretizável, ou dito por outras palavras, só encontra
humus fértil na democracia. Na verdade, como afirmava Plínio, não há autoridade como a que se funda na justiça e se exerce pela virtude. Na verdade, a União Europeia é uma criação moderna, ainda que com muitas e fortes raízes históricas, e eu referi alguns pressupostos filosóficos e literários, sendo o resultado de um ato de vontade dos Estados. Ou seja, independentemente da sua caracterização atual, uma organização internacional de integração, associação de Estados, entidade sui generis, um OVNI, como designou Jacques Delors, objeto político não identificado, resultante de uma combinação original de elementos internacionais e estatais, ou mesmo uma federação de Estados, a verdade é que esta sua origem não pode deixar dúvidas sobre a possibilidade de, assim o querendo, os Estados-membros fazerem cessar a sua existência. Aliás, vemos isso com o Brexit. Não é esta, porém, a da possibilidade de extinção da União Europeia prevista nos tratados. Nestes é visível, pelo contrário, o caráter duradouro e estável, ainda que não necessariamente permanente, da União. Por esta tender para a satisfação de necessidades e aspirações, também elas perenes, dos Estados e, por último, dos cidadãos europeus. Assim se distingue a União Europeia, e já antes a Comunidade Europeia, da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, cujas áreas de intervenção a União veio a absorver por esta organização ter sido fixada um prazo de caducidade de 50 anos, precisamente em virtude do seu escopo setorial e desejavelmente transitório, o da organização comum de setores que, à altura da sua criação, eram essenciais ao esforço de guerra. Portanto, estou-me a reportar e a referir à indústria metalomecânica, à indústria de armamento e às questões energéticas. Naturalmente que esta vocação duradoura da União não é desprovida de consequências, ainda para mais se a esta amplitude temporal se ajuntar a crescente abrangência material da União Europeia. O aumento ou a consolidação das suas competências e um âmbito territorial cada vez mais extenso. Uma delas traduziu-se na necessidade de introduzir sucessivos momentos de flexibilização ou de diferenciação no direito da União Europeia. Pense-se apenas ao nível do direito primário, no euro, na zona Schengen, na Carta dos Direitos Fundamentais, no espaço de liberdade, segurança e justiça, o que conduziu à introdução de um conceito vastas vezes usado de forma pejorativa de Europa à la carte, ou do conceito de pendor mais positivo de geometria variável da União. A introdução destes elementos, daqueles momentos, não tem sido, segundo a doutrina, um papel descaracterizador da União, antes funcionando como um respirador, um tubo de ensaio para a mesma, permitindo o aprofundamento e desenvolvimento do seu direito em situações improváveis. Esta é ainda a intenção que se encontra por detrás das cooperações reforçadas, por exemplo, da cooperação permanente estruturada no âmbito da política comum de segurança e defesa.
Outras das consequências talvez mais relevantes da ampliação e complexificação da atuação da União Europeia é a de constante necessidade de reforço da sua base de legitimidade. O difuso mix de legitimidades em que assenta a União, no qual a legitimidade democrática representa apenas uma parcela de um todo mais complexo. E a limitação da soberania dos Estados, sem que esta limitação seja devidamente compensada por uma estrutura de poder que obedeça aos mesmos parâmetros de legalidade e a estes aplicáveis tem de facto sido um dos argumentos contra os avanços da União Europeia e a favor de uma retração da intervenção desta. Debata-se ou defenda-se a legitimidade da União Europeia, não se pode negar a força jurídica dos valores e princípios que foi acolhendo, desenvolvendo ou criando, em que ora assenta, mas as consequências positivas que dela decorrem para os Estados-membros e diretamente também para os seus cidadãos. Seja, e passo a enumerar, ao nível da pacificação das relações entre Estados-membros e entre estes e países terceiros, ao nível da promoção da força económica e política dos Estados-membros, já que estes, como um bloco regional, se apresentam hoje como um player indispensável no panorama mundial, ao nível da criação e consolidação de direitos e de posições jurídicas dos particulares no interior da União, seja ao nível da facilitação da sua mobilidade, eliminação de barreiras, reconhecimento de estatutos adquiridos, entre outros Estados-membros, seja ao nível da afirmação e extensão dos seus direitos económicos, sociais e políticos. Já ninguém se imagina neste universo sem os cômodos que o direito da União Europeia proporciona. Colocar em causa a existência da União Europeia, de acordo com o que ela tem de mais essencial e inegociável, a igual dignidade dos cidadãos e dos Estados que a integram, implicará lançar por terra grande parte do adquirido comunitário, bolindo decisivamente com o estatuto daqueles. Assim, o projeto democrático europeu e de paz, mais do que nunca implica a intransigente defesa dos direitos humanos, da unidade na diversidade, da coesão social e económica. É neste contexto que eu aqui referi, e muito concretamente no contexto do pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, que surge o direito internacional dos direitos humanos como uma tentativa de situar os direitos fundamentais na base da ordem internacional contemporânea. Para que esse objetivo fosse alcançado, seria necessário uma universalização e internacionalização desses direitos. Ou seja, a questão dos direitos humanos deveria ir além das fronteiras dos Estados nacionais. Este processo de internacionalização acaba por gerar o surgimento e a criação de um sistema normativo internacional voltado para a proteção e amparo dos direitos fundamentais. Para alguns autores portugueses, como André Gonçalves Pereira e Fausto Quadros, esse novo sistema não foi muito inovador, se comparado aos mecanismos de proteção dos próprios Estados. Mas é certo que, no âmbito internacional,
houve uma quebra de paradigmas. Segundo estes autores, em termos de ciência política, tratou-se apenas de transpor e adaptar ao direito internacional a evolução do direito interno, a evolução que no direito interno já se dera no início do século, do Estado-polícia ao Estado-providência. Foi o suficiente para o direito internacional abandonar a fase clássica, como o direito da paz e da guerra, para passar à era nova ou moderna da sua evolução, como direito internacional da cooperação e da solidariedade. O sistema internacional de proteção dos direitos humanos dialoga com os sistemas nacionais para a garantia e o respeito aos direitos e às liberdades fundamentais dos indivíduos. Talvez esse sistema seja mais peculiar na União Europeia, uma vez que o direito comunitário europeu tem vindo a superar as limitações do direito internacional, tendo em vista que, com a União Europeia, o conceito de povo e cidadania é desvinculado do de cidadania, podendo-se falar em cidadania europeia. E passa a existir instituições supranacionais europeias, ou seja, direito internacional e direito nacional, confundem-se, ocorrendo uma prevalência daquele, mas sem deixar de lado as influências da constitucionalização nacional. O poder constituinte europeu tem como objetivo unificar as comunidades políticas, os territórios e os vários povos. Essa legitimidade tem lugar, sobretudo quando se estabelece uma efetiva relação do Estado Nacional com a ordem internacional, no sentido de garantia dos direitos fundamentais. De outra maneira, quando o Estado aceita o aparato internacional, nesta perspectiva, a intervenção internacional só pode refletir-se num auxílio ou num complemento à proteção interna desses mesmos direitos. O processo de internacionalização dos direitos humanos desencadeia a democratização do cenário internacional, uma vez que surge a sociedade civil internacional composta por organizações não governamentais e por indivíduos, os chamados múltiplos de cidadania, que passam a poder acionar órgãos internacionais em caso de violação dos direitos humanos. No entanto, há autores, como Flávia Piosvana, que sustentam ser necessário democratizar determinados setores internacionais para garantir a plena participação da sociedade civil internacional. Pelo exposto, podemos desde já inferir que apenas em espaços políticos democráticos pode-se usufruir dos direitos humanos, sejam provenientes de constituições ou de tratados internacionais. As cartas constitucionais são o garante da democracia e dos direitos fundamentais. Esses conceitos fundem-se, porém, em casos em que o Estado se afasta desses princípios, ele passa a basear-se em uma Constituição parcial, como aconteceu com a Alemanha de Hitler, com o Brasil de 1964 a 1985, com a Itália de Mussolini, com Portugal de Salazar. E agora, se me permitem, farei uma síntese histórica desta evolução. Como referi no início, quer o projeto europeu de união
dos Estados europeus com o objetivo nodal de alcançar a paz, de inspiração kantiana, nasce no pós-Segunda Guerra Mundial, nasce do horror da experiência que foi a Segunda Guerra Mundial. E esta experiência traumática e que, pelos vistos, foi esquecida pela humanidade, senão não estaríamos a viver o que estamos a viver neste momento, representa também um marco na história dos direitos humanos. Porque aprovada, e nasce exatamente deste horror, e sublinho o horror que foi a Segunda Guerra Mundial, é aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, está agora a fazer anos, no próximo dia 10 de dezembro, portanto, foi aprovada, como eu dizia, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, pela ONU, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos do Homem das Nações Unidas. E esta é reconhecida como uma verdadeira Magna Carta da humanidade, representa a aquisição consciente do valor e da dignidade da vida humana, o exercício dos direitos e liberdades institucionais que são sujeitos a certas limitações que são estabelecidas por lei, tem o objetivo de assegurar os direitos e liberdades de cada um no seio, e volto novamente a sublinhar esta noção, no seio de uma sociedade democrática. Com a Declaração dos Direitos do Homem, com a declaração, ou melhor dizendo, os direitos do homem evoluíram, ganhando projeção universal a dois níveis. Um primeiro nível, esta universalidade permite, eu penso que, como eu referi, mas gostaria de voltar a sublinhar, a qualquer pessoa invocá-los contra qualquer Estado e respeito dos princípios e das regras relativas aos direitos fundamentais da pessoa humana passou a constituir uma obrigação de cada Estado perante os outros Estados. A Carta enuncia os direitos, as liberdades e as garantias do homem, promove o reconhecimento e a aplicação dos direitos universais, através dos 30 artigos que a compõem, que atuam na defesa dos seguintes princípios: igualdade de direitos entre homens e mulheres, liberdade e não discriminação, direito à cultura, direito à liberdade de pensamento, liberdade de reunião e associação pacífica, liberdade e equidade no trabalho e o dever de respeitar a lei. É esta carta, é esta Declaração Universal, que se constitui como uma verdadeira Magna Carta, vem-se juntar a nível europeu 2 anos depois, a 4 de novembro de 1950, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, que é assinada em Roma sobre a égide do Conselho da Europa. E esta Convenção institui um sistema original de proteção internacional dos direitos do homem, proporcionando aos particulares um benefício de um controlo judicial do respeito dos seus direitos. Esta Convenção enquadra-se no movimento de dotar a Europa de uma Carta Comum de Direitos e Liberdades que resuma os valores políticos e culturais das democracias ocidentais. É instituída para obter uma união mais estreita entre os membros, conseguindo assim alcançar a proteção e o desenvolvimento do homem e das liberdades fundamentais. É ratificada por todos os Estados-membros da União Europeia e institui diversos órgãos de controle que estão sediados em Estrasburgo.
Desde logo, uma Comissão Europeia dos Direitos do Homem, um Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, um Comitê dos Ministros do Conselho da Europa e o Tratado de Lisboa, que prevê a adesão da União Europeia à Convenção Europeia dos Direitos, controle do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Direitos garantidos pela esta Carta abrangem diversas áreas, desde a habitação, à segurança, à saúde, à educação, proteção jurídica e social, liberdade de circulação de pessoas e não discriminação. Outro texto de referência e extremamente importante para a contemporaneidade, ou deveria ser, é a Carta Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores, que nos anos 80 ganhou uma dimensão social e uma maior importância na Europa por ser considerada um instrumento de reforço da coesão entre os Estados europeus. Reparem, eu tenho estado sempre a sublinhar esta ideia, que aquilo que reside à questão dos direitos humanos, à Declaração Universal dos Direitos Humanos, à emergência das comunidades europeias, agora União Europeia, é o objetivo de alcançar a paz. Mas não há paz sem desenvolvimento económico e social. Daí progresso social. Daí a importância destas cartas comunitárias direcionadas para os direitos sociais. Esta carta viria a ser aprovada pelos Estados-membros, com a exceção do Reino Unido à época, a 9 de dezembro de 1989, no Conselho Europeu de Estrasburgo. Esta carta constitui uma declaração de vontade política. Os princípios, embora não tenham um efeito direto, constituíram e continuam a constituir-se como linhas diretrizes para a política social dos Estados-membros e organiza-se em 12 princípios fundamentais. O direito ao exercício de uma profissão em qualquer Estado-membro, o direito a uma remuneração equitativa, à melhoria das condições de vida e de trabalho, à proteção social adequada a regras próprias, liberdade de associação e negociação coletiva, direito à formação profissional, à igualdade de tratamento entre homens e mulheres, direito à informação, à consulta e participação, direito à proteção da saúde, segurança no trabalho, proteção das crianças e adolescentes, os direitos das pessoas idosas e uma melhor integração social e profissional dos deficientes. Ainda também, a 10 de dezembro de 1998, a União Europeia emitiu em Viena uma declaração por ocasião das bodas de ouro da Declaração Universal dos Direitos do Homem. É a Declaração de Viena, que reafirma que a União assenta nos princípios da liberdade, democracia, respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais, bem como do Estado de Direito. A União vai exprimir preocupações da União em matéria de direitos humanos e fornece orientações e propõe medidas concretas para reforçar ainda mais o papel central dos direitos humanos na ação e nas atividades da União Europeia. E todos estes instrumentos jurídicos que eu aqui vos dei conta, desde a Declaração Universal dos Direitos do Homem, à Convenção Europeia dos Direitos do Homem do Conselho da Europa, à Carta Social Europeia do Conselho da Europa, à Carta Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores das Comunidades Europeias, vai permitir que no ano 2000 tínhamos
a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que vai reunir num único documento todos os direitos que se encontravam dispersos por diversos instrumentos legislativos, como legislação nacional, tratados europeus, jurisprudência da União Europeia, convenções internacionais. Portanto, reúne todos estes instrumentos num único documento. O que permite, desde logo, que o conjunto de direitos dos cidadãos esteja mais acessível. E permite também assegurar que as instituições da União Europeia e dos Estados-membros, sempre que apliquem a legislação da União, respeitem os direitos consagrados na Carta e reforçam exatamente a proteção dos cidadãos. Além deste objetivo, digamos assim, extremamente pragmático de reunir num único documento todos os direitos dispersos, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia tem outros objetivos. Desde logo, colocar o ser humano no cerne da ação da União Europeia. Respeitar a diversidade das diferentes culturas e tradições, preservar e desenvolver valores comuns, assegurar a liberdade de estabelecimento, a livre circulação de pessoas, bens, serviços, capitais. Portanto, promover um equilíbrio duradouro e equilibrado. Apenas a título de curiosidade, deixo-vos esta indicação. A Carta dos Direitos Fundamentais está dividida em 6 capítulos. Primeiro capítulo, onde estão reunidos todos os artigos referentes à dignidade humana. Um segundo capítulo, onde estão os articulados referentes à questão das liberdades. O terceiro capítulo dedica-se às questões da igualdade. A solidariedade encontra respaldo no quarto capítulo, a cidadania no quinto e a justiça no sexto. Portanto, reparem, mas esta carta não vai trazer nada de novo ou trazer direitos que já não estivessem consagrados. Por exemplo, o artigo 2º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia diz: ninguém pode ser condenado à morte nem executado. Isto está plasmado na Constituição Portuguesa, no artigo que refere que a vida humana é inviolável. O mesmo está na Declaração Universal dos Direitos do Homem. A estes 5 ou 6 capítulos vão-se acrescer direitos relacionados com a bioética, a proteção de dados pessoais, o meio ambiente, a proteção do consumidor, a transparência e a cidadania. Ou seja, direitos que resultam do desenvolvimento da investigação científica, do desenvolvimento das sociedades e que vão agora também estarem plasmados e terem um respaldo jurídico. Esta carta adota uma linguagem contemporânea neutral. Por exemplo, não se passa-se a referir apenas casamento e não como a maior parte das nossas constituições, do nosso direito civil, que falava em casamento entre heterossexuais. Direitos de quem? Universais, no entanto, com categorias particulares, neutralidade de género, dirigido aos cidadãos da União Europeia, mas também aos residentes na União Europeia. Destinatários
instituições, órgãos e agências da União Europeia, Estados-membros quando aplicam o direito da União Europeia. Como eu referi, a Carta não estabelece novas competências para a União Europeia, obriga os Estados-membros a modificar as Constituições e rivaliza com o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Direitos e liberdades partilhadas, com a Comissão Europeia de Direitos do Homem tem o mesmo significado. As recentes evoluções políticas, sociais e económicas têm vindo a demonstrar que aquilo que era muitas vezes encarado ao longo das últimas décadas como uma evolução natural no sentido de um maior respeito pelos direitos fundamentais, quer no espaço da União Europeia, quer a nível internacional, da sociedade internacional, podem facilmente e estão a regredir. Esta regressão pode, em parte, ser imputada ao facto de que, embora os legisladores da União e nacionais tenham alcançado progressos a nível formal, muitas vezes tal não se traduziu na melhoria da vida das pessoas. Para muitos, os direitos fundamentais continuam a ser um conceito abstrato, consagrado na lei, em vez de uma série de ferramentas eficazes e práticas que podem se fazer e fazem-se efetivamente a diferença no seu cotidiano, no seu dia a dia. Ao fazer a análise retrospectiva do desempenho dos direitos fundamentais nas últimas décadas da União Europeia, as narrativas podem parecer divergentes, chegando a algumas conclusões ainda que embrionárias. Por um lado, a União Europeia traduziu o seu compromisso de longa data com os direitos humanos para além das suas fronteiras, num conjunto de políticas internas que visam proteger e promover os direitos fundamentais nos atuais 27 Estados-membros. No entanto, há dois marcos que refletem esta mudança, ou que vão corroborar esta mudança. A entrada em vigor da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e a criação da Agência dos Direitos Fundamentais. Outro marco importante seria a adesão da União Europeia à Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Por outro lado, a aplicação no terreno dos direitos fundamentais continua, infelizmente, a ser um motivo de grande preocupação. Tal é exacerbado por um ambiente político em que partes do eleitorado e dos seus representantes parecem questionar cada vez com maior frequência não apenas certos direitos, mas também o próprio conceito de um regime assente em direitos cívicos e em liberdades e garantias. Numa perspectiva de futuro, a União Europeia e os seus Estados-membros terão de encontrar formas eficazes de combater a desconfiança relativamente às instituições públicas, às ameaças percepcionadas derivadas, por exemplo, da imigração ou da globalização, salientar os benefícios dos direitos fundamentais para todos na União e os Estados-membros ainda não integrarem completamente ou plenamente a cultura da Carta nos seus processos administrativos, legislativos e judiciais. Assim como a União não utiliza plenamente o potencial de todos os direitos previstos na Carta, nomeadamente os direitos socioeconómicos, nem a sua função orientadora nas atividades. Portanto, há aqui, de alguma forma, uma discrepância, uma lacuna entre aquilo que são os princípios, os pressupostos filosóficos, epistemológicos, as políticas internas e internacionais em matéria de direitos fundamentais e o seu compromisso externo em relação
aos direitos humanos e a uma efetiva promulgação, não promulgação, peço desculpa, mais do que promulgação, a uma efetiva prática desses mesmos direitos. Portanto, só uma ação renovada com este espírito permitirá que se concretizem, não só no espaço da União Europeia e dos Estados-membros, mas também a nível internacional, os valores partilhados de dignidade humana, liberdade, igualdade, Estado de Direito, respeito pelos direitos do homem, incluindo o das pessoas pertencentes a minorias. E muito obrigada pela vossa atenção e estou disponível para toda e qualquer questão que tenham por pertinente. Muito obrigada. Obrigado, professora Isabel, pela participação, pela elucidação. Eu deixei até, viu, Marcelo, eu deixei no chat para que ela possa acompanhar. Imagino que seja mais fácil o acompanhamento pelo YouTube, pela transmissão, tá? Enquanto isso, nós vamos fazendo as interlocuções, né? Aqui nós temos, então, a fala do professor Marcelo Fuli e do professor Alexandre. Então, como nós estamos com um tempo também mais reduzido, os professores certamente farão seus apontamentos com objetividade de conexão com a narrativa da professora Isabel, que dentro dessa perspectiva, ainda mais porque nós temos alunos que estão assistindo pela transmissão e também estão presentes aqui no auditório, é interessante que tenham em conta o quanto é importante ter essa compreensão da relação mesmo burocrática, política e governamental do tratamento dos direitos humanos em perspectiva da União Europeia, né, em perspectiva do continente europeu, que, de certo modo, influencia e impacta diretamente nas ações também dentro do cenário latino-americano. Tá bom? Professor Marcelo Fuli, eu passo a palavra, então. Muito obrigado aí pela compreensão. Bom dia a todos e todas. Uma saudação, em particular, à professora Isabel, que fez esta belíssima apresentação. Também a minha saudação ao professor Roberto, professor Alexandre e o professor Rafael. Tivemos um panorama sólido que contempla a União Europeia e as possíveis relações com os direitos humanos. Eu começo a minha fala trazendo alguns extratos da fala da professora Isabel. O que me chamou muito a atenção é o termo utopia, uma grande utopia. Mas pensemos também numa utopia realizável. Uma utopia que torna a defesa dos direitos humanos intransigente. É um termo que qualifica, e é forte, essa defesa. E ainda mais na fala da professora Isabel. É o valor e a dignidade da vida. Ou ainda, como ela disse, colocar o ser humano no cerne da ação. Colocar o ser humano no cerne da ação é o próprio destino do ser humano. O tema do nosso colóquio é direitos, e eu coloco entre parênteses deveres humanos, no contemporâneo. Quando eu me preparei para esta fala, eu utilizei a fonte mais primária, que é a definição dos termos. Fui ao dicionário virtual Priberan. Lá encontramos o direito, o que pode ser exigido em conformidade com as leis ou a justiça. Dever é um ato que tem de ser executado em virtude de ordem, preceito ou conveniência.
Então, nós temos aqui uma relação interessante entre direitos e deveres humanos. E a provocação que eu trago após o panorama histórico, o panorama crítico apresentado pela professora Isabel, é como desenhar entrelaces entre direitos e deveres. Há várias possibilidades. E eu escolhi um horizonte que tem sido parte das minhas leituras e pesquisas. A pergunta é: como assumir uma responsabilidade que possa trazer as relações entre os direitos e os deveres humanos? E o que seria a responsabilidade? Eu bebo das fontes do pensamento de Paul Ricoeur. Ele dirá que a responsabilidade é uma construção narrativa, uma construção que traz as interfaces, vou usar termos do autor, entre o si mesmo e o outro. Vou explicar o que é isso. Uma construção narrativa. Por esses dias eu ganhei como presente um livrinho do filósofo sul-coreano, o Byung-Chul Han, que tem produzido vários livretos. O último dele é este aqui, A Crise da Narração. Chamou a atenção? Eu estou lendo. E eu trouxe um excerto, 2 excertos breves do autor. Ele vai dizer que as narrativas criam coesão social. Elas contêm propostas de sentido e transportam valores constitutivos de uma comunidade. Narrativa que traz coesão. Eu vou usar metáforas. Narrativas que trazem tramas, enredos. Ele vai dizer que as narrativas neoliberais do século XXI, por exemplo, aqui está um ponto de contato. A otimização do si mesmo, a autorrealização e a autenticidade podem desestabilizar a sociedade. As narrativas neoliberais podem ser esquemáticas, e os esquemas são aplicados, e as narrativas são construídas. O século XXI está repleto, mais do que nunca, de esquemas que não são narrativas. Olhem as fake news, talvez entendidas como esquemas. Voltemos ao início da minha fala. Este si mesmo, segundo o Ricoeur, é o sujeito que se desdobra. Esse desdobramento é narrativo. Eu vou me constituindo como sujeito a partir da minha narrativa. Eu só consigo compreender o outro se eu for capaz de desdobrar a minha essência narrativamente. Se quiserem usar um aporte freiriano, é a pronúncia do mundo, hein? A pronúncia do mundo, de Freire, é o desdobramento do sujeito em si mesmo. O eu, segundo Ricoeur, ele é vazio. O si mesmo é desdobrado. Então, a leitura que eu trago para a nossa conversa é criar uma responsabilidade do si mesmo que é narrativa. Por que as pessoas precisam tanto de terapia hoje? Porque elas estão perdendo as narrativas. E na terapia, elas são convidadas a assumir o artesanato da trama. Sem essa trama, nós não conseguimos relacionar, na minha leitura, direitos e deveres humanos. Precisamos de uma hermenêutica contemporânea. O que é isso?
é entender a responsabilidade como narrativa, ou seja, aquilo que eu faço é um texto que contempla os outros. Os direitos e os deveres humanos, então, sob essa perspectiva, são relatos, narrativas, textos. Uma ação posta em intriga, em conflito. A palavra conflito, na leitura rickeriana, é o movimento do texto. Ou seja, os indivíduos, as instituições que são colocadas em movimento, em intriga, como formas narrativas, poderão construir a sua identidade. A palavra responsabilidade está relacionada à identidade no conceito de Riquet. Ou seja, a responsabilidade é apresentada como a dimensão ética da identidade pessoal. Assumir o si mesmo narrativo é uma condição de ética e de justiça. A justiça passa pelo texto. Isso é interessante, isso é provocativo. Toda identidade, então, é expressa narrativamente, com vínculos éticos, ontológicos, e vejam essa expressão. É necessário ter uma gestão narrativa de si mesmo, como educadores, como profissionais, como indivíduos na comunidade. A condição narrativa poderá iluminar os meus direitos e os meus deveres. A utopia da paz pode ser alcançada por esse caminho. Então, essa hermenêutica, essa interpretação contemporânea, mais do que nunca, passa pela compreensão no diálogo e na história. Gadamer diz que o sujeito se constrói como a interpretação de si. Riquet dirá que a identidade narrativa é a filosofia da ação, é a conexão da vida. A vida tem conexão narrativamente. O contemporâneo, hoje, sofre inúmeras rupturas narrativas. Até pela abertura que nós tivemos com as tecnologias, internet, nós temos uma horizontalização que coloca em xeque, inclusive, a leitura disciplinar de Foucault. O que é de cima para baixo e o que é horizontal? A sociedade do controle, hoje, está, talvez, mais forte que a sociedade da disciplina. Porque a sociedade do controle é horizontal, nós somos inseridos, veja o início do colóquio, nós somos reféns de um sistema que nos conecta, mas também podemos ter problemas. Esse é o grande risco. Isso que eu estou dizendo, Han chama de era pós-narrativa. É interessante o termo que ele usa. Uma era marcada por rupturas. Então, o que nós devemos buscar como um horizonte na leitura de direitos e deveres humanos? Uma autêntica responsabilidade, uma autêntica identidade revelada, eu vou usar esse termo, revelada na linguagem, que emerge do ser que é narrativo. Temos que buscar, então, uma hermenêutica, uma interpretação do si, uma identidade narrativa que o sujeito faz de si mesmo, buscando o que o Riquet chama de ação reflexiva. O que é a ação reflexiva? É aquela ação que se apropria do ser que é narrativo
E o ser narrativo é aquele que consegue compreender a pluralidade e a diversidade. O que é diversidade e o que é unidade. É essa identidade que nós precisamos. Ela é móvel, ela é construída. É uma identidade que traz para nós as tensões e as contradições da vida. Riquet diz que nós temos uma dimensão trágica da existência. O que é a dimensão trágica? Não são tragédias no senso comum. É a dimensão do movimento. É a dimensão dos conflitos. Nós somos convidados a interpretar os conflitos. O que é conflito? O movimento humano. Os movimentos da história. Então, terminando a minha fala, qual é uma proposta dessa leitura? É buscar uma antropologia do conflito. Conflito entendido como o movimento narrativo do ser. E aí eu coloco o emblema da relação entre direitos e deveres humanos. O que é direito, o que é dever? Como relacionar isso e como, na compreensão de cada um de nós, na compreensão do si mesmo, o meu desdobrar-se é fundamental para que eu contemple o outro. Aliás, o outro só existe se eu for desdobrado narrativamente. Vejam a relação entre os seres. Essa é uma concepção de sistema, de ecologia, não é? Então, uma utopia pode ser realizada se os seres humanos do século XXI conseguirem nutrir a essência do seu artesanato, que é a construção de narrativas. Quais são as narrativas que temos construído e que podem deixar lastros de existência? Então, essa é a minha fala, a minha provocação, que parte do cenário colocado pela professora Isabel e que nos provoca, então, a pensar sobre os direitos e deveres humanos no contemporâneo. Tá ótimo. Obrigado, professor Marcelo. Eu acho que a grande essência desse colóquio é trabalhar em cima da interdisciplinaridade, né, e sobre os preceitos interculturais. Então, você observa a complementaridade da fala do professor Marcelo e como isso conecta com a professora Isabel. Agora, o professor Alexandre, sobre outra perspectiva também, mas não menos complementar. Então, isso eu acho que vale a pena que nós possamos refletir que o processo de desenvolvimento mesmo, a luta, consolidação de políticas e boas práticas para a proteção dos direitos humanos na contemporaneidade, que é o cerne do evento, ela demanda integração, né? Ela demanda o que nós estamos tentando fazer, que é conectar múltiplas áreas, múltiplos pensamentos em prol de um objetivo comum, de um objetivo único, né? Então, isso é extremamente pertinente. Então, professor Alexandre Bueno, por favor, suas considerações, né? Lembrando até os presentes que depois o professor Rafael apenas faz as suas considerações de fechamento do evento. Aí, aos alunos presentes, nós vamos deixar também as filipetas, tá, depois para vocês, com relação às horas que foram pré-estabelecidas. Tá bom? Professor Alexandre, seus minutos de consideração. Ótimo, obrigado, professor Gondo. Um bom dia a todos. Gostaria de inicialmente agradecer aqui o convite para participar dessa mesa, né, dessa sessão, cujo tema é de grande importância para todos nós, no meu entendimento. Opa, obrigado, Rafael. Eu sou muito ruim para lidar com essas coisas de microfone. Bom, é um prazer também dividir esse espaço aqui com colegas, com grandes pesquisadores, com amigos, não é? Então, o que eu vou, assim, eu tinha bolado um título aqui para minha fala, não é? Que é Língua e Direitos Humanos, porque eu sou linguista, né? Como o professor Gondo falou, estou como coordenador do programa de pós-graduação em letras aqui da casa, aqui do Mackenzie. Então, a minha ideia aqui, na verdade, é falar um pouquinho, assim, apresentar algumas linhas gerais do que a linguística, enquanto ciência da linguagem,
pode contribuir para esse debate a respeito dos direitos humanos, tá? Então, eu gostaria de começar a minha fala lendo aqui um trecho, não é muito breve, mas é um trecho que eu considero importante, de um livro que é muito apreciado na linguística, que se trata do Prolegômenos a uma Teoria da Linguagem, que é de um linguista dinamarquês, o Louis Hjelmslev, e que é considerado um dos grandes linguistas do século XX. Então, ele fala o seguinte, eu começo aqui a citação. A linguagem, a fala humana, é uma inesgotável riqueza de múltiplos valores. A linguagem é inseparável do homem e segue-o em todos os seus atos. A linguagem é um instrumento graças ao qual o homem modela seu pensamento, seus sentimentos, suas emoções, seus esforços, sua vontade e seus atos. Instrumento graças ao qual ele influencia e é influenciado, a base última e mais profunda da sociedade humana. Mas é também um recurso último e indispensável do homem, seu refúgio nas horas solitárias, em que o espírito humano luta com a existência e quando o conflito se resolve no monólogo do poeta e na meditação do pensador. Antes mesmo do primeiro despertar de nossa consciência, as palavras já ressoavam à nossa volta, prontas para envolver os primeiros germes frágeis de nosso pensamento e a nos acompanhar inseparavelmente através da vida, desde as mais humildes ocupações da vida cotidiana aos momentos mais sublimes e mais íntimos, dos quais a vida de todos os dias retira, graças às lembranças encarnadas pela linguagem, força e calor. A linguagem, continua Hjelmslev, não é um simples acompanhante, mas sim um fio profundamente tecido na trama do pensamento. Para o indivíduo, ela é o tesouro da memória e a consciência vigilante transmitida de pai para filho. Para o bem e para o mal, a fala é a marca da personalidade, da terra natal e da nação, o título de nobreza da humanidade. O desenvolvimento da linguagem, já terminando a citação, está tão inextricavelmente ligado ao da personalidade de cada indivíduo, da terra natal, da nação, da humanidade, da própria vida, que é possível indagar-se se ela não passa de um simples reflexo ou se ela não é tudo isso, a própria fonte do desenvolvimento dessas coisas. Então, fim da citação. Nesse trecho, que é um dos mais belos da linguística, na minha opinião, Hjelmslev defende a ideia de que a língua é a base fundante de tudo aquilo que é humano, o que diz respeito ao humano. Afinal, uma língua está presente em qualquer atividade, do nosso nascimento, nossa morte, na explicação de fenômenos da natureza, de acontecimentos sociais, de nossos hábitos e identidades. A língua está sempre presente na formulação de ciências, filosofias, religiões, leis e mesmo das paixões humanas, entre outras possibilidades. É por meio da língua que conseguimos articular, entender e transmitir uma experiência própria, como, por exemplo, falar para um amigo, quando se vê um bom filme, quando se degusta aí um bom vinho, uma boa comida, enfim, um amor para a vida inteira. E é também por meio da língua que transmitimos o conhecimento produzido pela humanidade, desde que o mundo é mundo. Nesse caso, trata-se do processo de simbolização da língua que permite, então, falar de uma experiência sem necessariamente repeti-la e de conhecimento que pode ser compartilhado. E talvez esse seja um dos mais belos aspectos da educação. A gente ensina sem perder aquilo que nós ensinamos, é compartilhado, não é vendido, digamos assim. Desse modo, o que chamamos de realidade, no senso comum, só pode ser acessada e organizada e entendida por meio da língua que utilizamos, porque ela é justamente a fonte que produz essa realidade, ou pelo menos a maneira como nós entendemos a realidade. Contudo, para não dizer que a língua também é só alegria, a língua ela não abre só possibilidades para nós, seres humanos. Podemos dizer que a língua também nos aprisiona, por outro lado. E aqui eu me recordo, e eu cito aqui o semiólogo francês Roland Barthes, em um texto clássico chamado Aula, que foi o seu discurso de posse no Collège de France, na cadeira de semiologia, em que ele afirma que a língua ela é fascista. Mas a língua ela não é fascista, segundo Roland Barthes, porque ela nos proíbe de dizer. Pelo contrário, ele fala que a língua ela é fascista porque ela nos obriga a dizer. Ou seja, falamos sempre dentro de certas categorias que a língua nos impõe sem a possibilidade de as alterarmos, por um ato de vontade individual,
Mesmo assim, prossegue Roland Barthes, é somente por meio da língua que nós podemos criar ali um espaço de liberdade, que é o que ele chama de literatura. Né? Em outras palavras, é somente por meio da língua que podemos subverter os limites que ela própria nos impõe, por meio da transformação da língua ordinária em arte, por exemplo. Bom, se por um lado a língua ela pode, então, sustentar nações, não é? Regular o convívio social, fundar culturas, elaborar nossas emoções, por outra, a língua determina a nossa visão de mundo, por meio justamente dessas categorias que elas nos impõem, e que muitas vezes nós não damos conta. Não é? Imaginem, por exemplo, a gente pudéssemos pensar numa língua que não tem distinção de gênero, ou que, pelo contrário, tem 4, 5, 6 gêneros distintos marcados na língua, ou que não um sistema linguístico que não é só dual, como o português, que é singular e plural, mas também que tenha 2, 3 tipos diferentes de você marcar o plural das coisas no mundo, ou, por exemplo, uma língua que te obriga a colocar o sujeito da frase sempre no final. Enfim, a gente pode pensar em várias possibilidades aqui. A língua sem flexão verbal, por exemplo, línguas em que o artigo vai depois do substantivo, entre outras possibilidades. Então, digamos, essa primeira parte da minha fala se refere justamente a essa nossa relação com a língua, que, segundo o próprio Ameslev, tem um princípio que é o fato dela querer ser esquecida, porque nós realmente utilizamos a linguagem no dia a dia, a língua no dia a dia, e nem nos damos conta da riqueza que é esse sistema que nós utilizamos e, ao mesmo tempo, os limites que esse sistema nos impõe. Não é? Agora, o que tudo isso tem a ver com os direitos humanos? Bom, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, logo no começo do texto, não é, tem lá um trecho que diz, e aqui eu também vou citar, eu juro que é a última citação, porque eu sei que é chato. Todo ser humano tem capacidade de gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional, social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, é o único momento em que aparece a palavra língua, ou a noção de língua, aqui, até onde eu sei. E aqui, nesse aspecto, ela se refere justamente a uma característica identitária, digamos assim, né? A língua como uma identidade de um sujeito. Não é? Por isso que eu preciso, digamos, articular aqui nessa minha reflexão essa ideia dos direitos humanos junto com a Declaração Universal de Direitos Linguísticos, que é muito mais recente, foi promulgada em Barcelona em 1996. E nessa declaração ela tem um mérito de justamente tentar regular a existência de comunidades linguísticas dentro de estados nacionais e versar sobre a preservação de línguas de comunidades linguísticas que muitas vezes não são reconhecidas pelo Estado ou são desvalorizadas pela sociedade de acolhimento. Esse é o caso, acho que óbvio, não é, para todos, dos diversos grupos de imigrantes e de refugiados que estão presentes em diversas sociedades no mundo, incluindo o próprio Brasil. Essa Declaração dos Direitos Linguísticos, acho que tem o mérito de valorizar, ou de pelo menos propor uma valorização dessas línguas e, consequentemente, da cultura que elas criam e veiculam em espaços outros que não os seus de origem, não é? Algo que muitas vezes não ocorre nas sociedades de acolhimento. Assim, trata-se de uma defesa pela preservação da identidade desses grupos e da sua cultura, né, que envolve práticas, valores e hábitos muitas vezes distintos da sociedade de acolhimento. Além disso, ela também prevê a integração desses mesmos grupos com a defesa pelo direito ao ensino da língua hegemônica da sociedade de acolhimento, né, da língua nacional de uma sociedade, mas afastando a ideia de assimilação total, porque a integração se difere da assimilação, porque a assimilação é justamente um movimento que obrigatoriamente implica o outro, ou seja, a alteridade, a abrir mão daquilo que a caracteriza como uma alteridade, ou seja, a sua própria língua. Não é? Então, a declaração ela defende, direta e indiretamente, a preservação da diversidade de identidades que, por exemplo, os imigrantes trazem consigo, em contraposição à tendência do Estado em homogeneizar a língua que se fala em seu território. Além disso,
Podemos também aplicar os artigos dessa declaração, apesar de não ser exatamente o foco da declaração, mas a gente pode também aplicar esses artigos em relação à defesa das línguas dos povos originários, por exemplo, que é algo muito importante para nós nesse nosso contexto brasileiro, não é? Desse modo, na declaração há deveres previstos para os estados criarem políticas públicas de preservação de línguas, não é? Que é um aspecto importante, daqui a pouco eu vou explicar por que é importante preservar essas línguas, não é? Mas também incentivo a pesquisas de linguistas e antropólogos nessa preservação, na criação dos chamados instrumentos linguísticos, né, que são as gramáticas e os dicionários de línguas ágrafas, ou seja, de línguas que não têm escrita, o ensino dessas línguas em suas próprias comunidades, para as próprias comunidades, em escolas públicas, além do óbvio direito de poder usar a sua própria língua no espaço público. Em todo o documento, obviamente, fica a impressão de que seu objetivo final é a preservação dessas línguas, não é? Porque, afinal de contas, a gente pode pensar que, como existe um ditado africano que diz que quando um velho de uma comunidade morre, é como uma biblioteca que queima, nós também podemos dizer que, quando uma língua desaparece, é como se o mundo inteiro se extinguisse. Isso por quê? Porque, justamente, qualquer língua vai determinar a visão de mundo de seus falantes, né? E, consequentemente, é uma concepção, quando uma língua desaparece, é uma concepção de mundo e de seres humanos e não humanos que vivem nesse mundo, que igualmente somem, não é? E por isso é importante preservarmos as línguas dos povos originários, estão espalhados pelo mundo, não só os do contexto brasileiro, não é? Bom, apesar dos méritos da proposta da Declaração dos Direitos Linguísticos, eu queria aqui, para fechar minha fala, dizer que é preciso também a gente pensar em um outro aspecto que não aparece no documento, que também é importante nas nossas relações sociais, não é? Que são os casos das variantes linguísticas de uma determinada língua nacional, como o do português. Porque, apesar de vivermos na ilusão de que falamos uma língua única, essa língua, na verdade, ela é heterogênea, porque ela é constituída por variantes linguísticas de diversas ordens, não é? A gente pode falar dos sotaques, a gente pode falar de marcas linguísticas de pessoas que não, por exemplo, passaram pela escola, entre outras possibilidades, não é? Então, a gente fala pouco, mas a gente acaba praticando muito, por exemplo, o preconceito linguístico, não é? Que é uma forma de discriminação e de segregação baseados no modo de falar de uma pessoa, não é? Então, a gente tem casos que aparecem na internet, polêmicas que surgem, por exemplo, lembro de, acho que foi ano passado isso, a questão do sotaque neutro, que apareceu com a Juliette, né, aquela cantora, né, que participou do BBB, por exemplo, e toda uma discussão que foi feita em relação a isso, porque isso acaba, digamos, porque a gente está a todo momento, na verdade, julgando a fala do outro, de alguma maneira, não é? Mesmo que inconscientemente. Por isso, eu entendo que, nesse caso, os direitos linguísticos e os direitos humanos também precisam englobar no seu escopo, né, no seu horizonte ali de considerações, as variantes linguísticas desprestigiadas, seja do ponto de vista escolar, seja do ponto de vista social e cultural, não é? E aí, eu me baseio aqui muito numa proposta, porque também não é fazer o elogio, digamos, entre aspas, do erro na fala, não é? Mas sim, talvez seguir um pouco daquilo que um grande gramático, como Evanildo Bechara, afirma, sempre nas suas falas, que um dos deveres da escola é fazer com que o aluno se torne um poliglota na sua própria língua. Ou seja, que ele possa ali, sobretudo os estudantes das classes mais baixas, que ele possa ter o direito a aprender a usar a norma padrão, para que com isso ele possa abrir outras possibilidades sociais, ou seja, que ele possa se incluir dentro de outros espaços sociais, por exemplo, uma entrevista de emprego. Imagina um garoto que tem uma variante, que só saiba usar a variante dele, das classes mais baixas, ele chega numa entrevista e fala assim, hoje nós vai, alguma coisa assim. Pô, numa entrevista ele esquece, né? Já é desclassificado, ele já é mal visto por conta disso. Isso porque ele, na escola, infelizmente, ele provavelmente não aprendeu que ele deveria usar a norma padrão.
Consequentemente, ele perde oportunidades na própria vida. Então, é obrigação da escola ensinar essa norma padrão. The recording has stopped. Mas, ao mesmo tempo, é preciso que ele aprenda que ele não precisa abrir mão da sua norma, da variante linguística que ele tem dentro da sua comunidade linguística. É a mesma relação entre integração e assimilação. Ele não precisa se tornar um sujeito assimilado dentro da sua própria sociedade, veiculando somente os valores do grupo dominante, digamos assim. Até porque, quando ele volta para a comunidade dele, se ele começa a usar a variante padrão, ele pode passar por pedante, por arrogante, alguma coisa desse tipo, e vai ser igualmente segregado, excluído, enfim, do convívio social. Em suma, isso quer dizer o quê? Que ele precisa, sim, aprender a usar a norma padrão para se inserir em outros contextos sociais aos quais ele não pertence, mas, ao mesmo tempo, ele não deve deixar de utilizar a variante da sua própria comunidade linguística para justamente ele não perder o risco de perder esse bem precioso que é a sua própria identidade e o senso de pertencimento a uma comunidade de iguais. Não é? Assim, eu creio que conseguiríamos, por meio da educação, criar um ambiente de maior tolerância por meio da língua, maior tolerância em relação à diferença e também à diversidade de línguas e de seus usos na dinâmica cultural e social. Mas eu também já estou terminando aqui. Assim, sem desmerecer, obviamente, a proposta da Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, precisamos defender, digamos, uma nova declaração que englobe, com maior alcance, formas de combater o preconceito linguístico em suas múltiplas variáveis, seja internamente, em relação às variantes linguísticas desprestigiadas, seja em relação às línguas estrangeiras que não encontram modos de acolhimentos adequados. Então, é isso que eu tinha para dizer hoje. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado, professor Alexandre. Sempre pertinente também nos comentários e nas considerações. O que eu queria pedir para todos, por uma questão mesmo de tempo, né, já que nós acordamos que nós teríamos o fechamento da nossa atividade aproximadamente às 11h, que os alunos, né, e os professores que tiverem... Peço imensa desculpa, eu solicitava que ativassem o som do vosso computador internacional ou PM. Obrigada, porque senão não se ouve. Eu acho que agora está ok, Isabel. Acho que agora sim. Então, na verdade, agradeço mais uma vez ao professor Alexandre, e para os alunos e professores que tiverem questionamentos, né, ou considerações aos apresentadores, professor Isabel, professor Marcelo, professor Alexandre, que possam encaminhar para mim, né, diretamente, e eu faço jus a chegar aos colegas para que eles realmente possam fazer a devolutiva dos comentários. Tudo bem? Eu acho que dessa maneira fica otimizado e nós conseguimos alinhar da melhor maneira tudo. Eu vou passar, então, agora apenas para o fechamento, apenas a palavra do professor Rafael. Que possam encaminhar para mim, né, diretamente, e eu faço jus a chegar aos colegas para que eles realmente possam fazer a devolutiva dos comentários. Tudo bem? Eu acho que dessa maneira fica otimizado e nós conseguimos alinhar da melhor maneira tudo. Eu vou passar, então, agora apenas para o fechamento, apenas a palavra do professor Alexandre Rafael. Aí, foi. Bom. Eu, evidentemente, não vou fazer uma fala aqui de mais do que 1 minuto, porque a gente já está estourado no tempo. Eu queria só fazer um breve comentário. Eu gostei muito, achei muito interessante essa dinâmica que a gente fez, porque a professora Isabel traz, claro, a sua perspectiva europeia, como ela mesma disse, né? Depois a sua perspectiva do campo do direito. O professor Marcelo trazendo sempre essa questão da construção de tramas do discurso, da narrativa, que eu achei muito interessante. E o professor Alexandre trazendo também essa perspectiva mais da linguística, eu achei muito legal. E me lembrei da professora Elisa Guimarães, que, falando sobre discurso, ela falava para a gente algo que para nós na comunicação às vezes não é tão óbvio, e para ela era bem óbvio, que a gente tem um esqueminha de comunicação, que a gente conhece, né? O emissor, chega no receptor. E ela dizia que, por parte do emissor, sempre existe um grau de intencionalidade. E, por parte do receptor, sempre existe um grau de aceitabilidade das mensagens, da comunicação.
E tentando amarrar um pouco disso que você disse, né, Alexandre, também do que o Marcelo e a professora Isabel trouxeram, acho que essa discussão interdisciplinar é fundamental para a gente ter a compreensão disso, ou para pelo menos começar a desvendar um mínimo de compreensão desses aspectos, que a gente vive um contexto tão complexo e tão dramático, né, que a gente vê guerras, fome. A professora Isabel fez um comentário que ela falou, por incrível que pareça, agora a gente tem democracias entrando em guerra, algo que era impensável numa comunidade europeia, e 2 democracias entrando em guerra. Então, nós estamos em um cenário, a Argentina vivendo agora um cenário absolutamente complexo, né? Uma coisa, você tem ali diversas forças políticas e sociais no enfrentamento, e na base disso tudo a gente vê um enfrentamento de discursos. A gente vê ali o campo da comunicação como um instrumento e como uma força dessas discussões políticas e sociais. Daí uma parte da enorme importância de nós compreendermos a comunicação, de nós podermos entender a comunicação. Por isso que essa interdisciplinaridade para nós é muito importante, e fico feliz da gente poder fazer um colóquio como esse, internacional, e que possa transitar entre as diferentes áreas. Agradeço imensamente a atenção de vocês, aos nossos queridos colegas, professor Alexandre, professor Marcelo, professora Isabel. Uma alegria estar com vocês de novo, e mais uma vez, muito obrigado a todos. E obrigado, Gondo, também. Eu acho que vai ficar só terminando esse delay, né, do processo. Possa transitar entre as diferentes áreas. Agradeço imensamente. Vocês conseguem aqui? Ela mutou. Na verdade, são algumas características tecnológicas que nós temos que lidar, né? Mas, de todo modo, então, o professor Rafael encerrou o evento. Eu peço uma salva de palmas para os presentes e também para os conectados. E estamos à disposição, o Marlon já está distribuindo então as filipetas, e estamos à disposição. Professor Isabel, muito obrigado, né, pela sua participação extremamente pertinente, e eu vou ficar de olho no chat aqui só, peraí, gente, ó. A professora Isabel colocou aqui no chat. É verdade, professor, é verdade. É verdade. O professor Rafael concordando com o processo, e é uma consideração importante. Pela sua participação extremamente pertinente, e eu vou ficar de olho no chat aqui só, peraí, gente, ó. A professora Isabel colocou aqui no chat. Então tá ótimo. Vamos já finalizar? Então tá. Roberto, é muito simples. O Rafael referiu-se... O Rafael referiu às 2 democracias da Comunidade Europeia que tinham entrado em guerra. Atenção, houve a invasão da Rússia à Ucrânia, e ambos os Estados não pertencem à União Europeia. Não pertencem ao sentido da comunidade dos 27 Estados da União Europeia. De alguma forma, a paz a esse nível entre os 27 Estados-membros continua assegurada e a ser promovida cotidianamente. Era esta afinação, digamos assim, que eu gostaria de fazer a nível dos conceitos, que é extremamente importante. O que não significa que, com a emergência dos diversos nacionalismos, dos populismos, as democracias europeias, inclusive as dos Estados-membros da União Europeia, não corram perigos a esse nível. Perfeito, professora Isabel. Peraí. Perfeito, professora Isabel. Agradeço bastante as considerações, e são extremamente pertinentes mesmo no complemento final aí da fala. Tá? Então, eu aproveito, peço, então, que nós vamos agora descontinuar a mesa e ficamos à disposição para todos os elementos. Professora Isabel, muito obrigada.